quero mais uma vez saudar a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que hoje nós estaremos estudando a lição de número 4, né? Dessa nossa primeira revista desse primeiro trimestre, né? Quarta lição desse primeiro trimestre de 2021. E o tema da nossa lição de hoje é a atualidade dos dons espirituais. Lembrando que, mais uma vez, nós estamos aqui com o nosso irmão Evandro Costa, que sempre tem estado conosco, mas por motivo de força maior nessas últimas lições não pôde estar aqui conosco. Hoje, mais uma vez, ele está de volta aí para comentar conosco. Nós temos aí do outro lado também, está trabalhando, mas participando, o nosso diácono Lúcio Leal, que também faz parte da Escola Bíblica Semanal. E juntos nós tentaremos transmitir a melhor aula possível, né, dentro aí de toda disponibilidade. Então, como de costume, eu vou pedir aqui para o nosso irmão Evandro se dirigir mais uma vez aos nossos irmãos. E em seguida nós já estaremos iniciando aí a nossa aula de hoje. Fique à vontade, irmão Evandro, a paz do Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde, que Deus em Cristo nos abençoe. E que nesta lição nós possamos, em nome de Jesus, estarmos ligados uns com os outros, para que nós possamos crescer juntos na palavra de Deus. Desde já eu agradeço aos irmãos por a sua participação, pelo seu comentário, pelo seu compartilhamento, para que outras pessoas elas possam ser alcançadas por intermédio desta live. Pois é em nome de Jesus que nós glorificamos o nome do Senhor por intermédio dessa live e nesta lição que o Espírito Santo ele venha nos iluminar para que nós possamos, em nome de Jesus, chegar a uma conclusão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como nós já dissemos, a nossa lição de hoje é a atualidade dos dons espirituais. E como sempre, a nossa aula ela dispõe de um textual e de uma verdade prática e, consequentemente, aí, de uma leitura bíblica que é feita em classe. E nós estaremos agora fazendo esta leitura. Eu vou ler o texto áudio, nosso irmão Evandro vai ler aí a nossa verdade prática. Em seguida, eu vou estar lendo também a leitura bíblica em classe e nós já estaremos aí iniciando a introdução da nossa lição. Nosso texto áudio diz o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 4. Verdade prática, ela nos diz o seguinte: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo, no Espírito e os dons espirituais. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, ela acontece em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 1, até o versículo de número 11, que diz o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nós, como também de costume, sempre iniciamos aqui com a nossa introdução, mas hoje eu queria começar com uma pergunta aqui para os nossos irmãos que estão nos assistindo. Eu já queria mais uma vez saudar muito bem-vindo, todos aqueles que já estão conosco, todos aqueles que já chegaram aí conosco.
E eu já queria perguntar aí aos nossos irmãos, para que seja algo a ser pensado, que é dons espirituais, né? O que são dons espirituais? O que a Bíblia ela traz para nós como dons espirituais? Claro que nós estaremos falando aí a respeito de tudo isso no decorrer da nossa lição, mas antes de mais nada, eu queria lembrar aos irmãos que o intuito dessa lição ela tem também como foco combater uma doutrina que é muito conhecida hoje, né, e muito falada entre muitos irmãos, ainda que não seja tão comum no nosso meio pentecostal, mas, de certa forma, a lição de hoje ela é assim um tapa na cara do cessacionismo, né? Então, o cessacionismo é uma doutrina que existe dentro da visão calvinista reformada, que tenta negar a atualidade dos dons. Por isso, o tema da nossa lição, a atualidade dos dons espirituais. Então, é indispensável, irmão, nós lembrarmos que a nossa lição de hoje ela tem por foco exatamente transmitir essa ideia, a ideia mais real possível, daquilo que seja dom espiritual, já que muita gente tem essa dificuldade de assimilar o que são os dons espirituais, sendo que há uma importância em nós lembrarmos aos nossos irmãos que ainda que os dons eles sejam distintos, eles sejam diversificados, é o mesmo Deus, o mesmo Espírito e o mesmo Senhor, né, que opera todos esses dons em função e em favor da Igreja de Cristo estabelecida nessa terra. Então, é baseado mais ou menos nisso que nós estaremos aí introduzindo a nossa lição. E para introduzirmos, logo aqui na nossa introdução, e se a gente der uma juntada de conteúdo aqui com aquilo que o nosso autor ele disponibiliza para nós aqui na nossa revista, a gente já descobre que, biblicamente falando, não existe uma comprovação bíblica, né, de que os dons espirituais eles tenham cessado, né, o que numa linguagem mais prática, eles tenham deixado de existir. Há alguns segmentos que acreditam que os dons eles não existem mais nos dias de hoje. Eles foram para a era apostólica e alguns, na tentativa de minimizar tudo isso, ainda até colocam a existência desses dons até o quarto século. Mas nós não encontramos, biblicamente falando, um texto que defenda o fato desses dons terem deixado de existir no decorrer da história. Então será basicamente baseado em tudo isso que nós estaremos aqui introduzindo a nossa lição de hoje. Isso mesmo, muito bem colocado aí já a fala do nosso irmão Diácono Cláudio. E o interessante, irmãos, que essa pergunta a qual ele fez para nós, né, interagirmos um com o outro, para que nós possamos realmente sair daqui edificados. Lembre-se, o que são dons espirituais? Para qual finalidade servem os dons? Essa é uma das perguntas que, como a gente pega aqui o tema da revista, que vai tratar acerca do verdadeiro pentecostalismo, e vai tratar também sobre acerca da atuação do Espírito Santo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, é de suma importância, ou é de importância nós atentarmos, irmãos, para que, sobre a questão, para falar acerca dos dons espirituais, nós devemos entender para qual finalidade esses dons espirituais que foi concedido na atualidade para a igreja, que também foi desde a igreja primitiva, que hoje eles são a atuação na atualidade, para que serve esses dons. Ou seja, é de suma importância, ou é de importância, nós atentarmos para ser direcionado a esta questão dos dons espirituais, porque algumas pessoas ainda têm dúvidas acerca dos dons. Será se os dons é para a igreja? Será se os dons é para ser utilizado em alguma finalidade? Essa é uma das coisas que nós vamos tratar acerca desta lição, para que nós possamos, em nome de Jesus, entendermos, em nome de Jesus,
para que serve os dons na atualidade e sobre a atuação do Espírito na vida do cristão e na igreja. Glória a Deus. Então você, lembrando que você pode fazer a sua pergunta, você pode acrescentar, né? Você pode opinar nas nossas lições. Todos os nossos irmãos têm essa liberdade de participar juntamente conosco. E nós já iniciaremos aqui por algumas questões, né? Tanto quanto relevantes, né? Que são de muita importância para o entendimento desse assunto. Inclusive, o nosso autor da lição, ele já deixa bem claro que há uma necessidade da igreja, logo aqui na introdução, ele já deixa claro que há uma necessidade da igreja em ensinar esses assuntos, né? Nós sabemos, e ontem eu falava até um pouco sobre isso, no culto de doutrina, que o fato de o batismo não ser mais tão pregado quanto antes, os dons espirituais não serem mais ensinados como eram anteriormente, não se dá tanta ênfase a tudo isso, nós vemos hoje a grande falta que esses dons fazem à igreja dos dias atuais. Muita gente até preocupadamente pergunta o porquê de tanta diferença da igreja do nosso século para a igreja do século I, como por exemplo, ou para as demais igrejas que existiram aí no decorrer da história. A diferença é simples, é porque desde aquele período para cá, muito se dava ênfase ao poder do Espírito Santo de Deus, às virtudes do Espírito, aos dons espirituais, e hoje nós meio que sufocamos essa doutrina, nós meio que sufocamos essa ação do Espírito Santo, e aí o resultado não poderia ser outro, né? Nós descobrimos, inclusive, lendo a nossa própria lição de hoje, que a falta desses dons para a igreja de hoje, elas são um terrível prejuízo, elas trazem terríveis consequências e um esfriamento em massa na igreja dos nossos dias. Por isso que eu já queria começar aqui o nosso primeiro ponto, que diz o seguinte: a necessidade dos dons espirituais hoje. O nosso autor diz o seguinte: é necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. E aí eu já queria fazer aqui menção ao texto bíblico que foi citado por Paulo e a grande importância de tudo isso ser ensinado na igreja contemporânea. Se nós olharmos logo para o primeiro versículo do capítulo 12, Paulo vai dizer: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E esse termo ignorantes aqui está totalmente linkado à questão da desinformação, da falta de instrução quanto ao assunto, da falta de conhecimento relacionado a esse assunto. Porque, infelizmente, a falta de conhecimento sobre dons espirituais só ocasionam dois problemas. O primeiro deles é uma igreja que não busca esses dons porque não sabe a importância desses dons. Eu, particularmente, já sofri muito com isso. E já passei por um terrível momento de ignorância, onde, quando alguém falava para mim, por exemplo, a respeito do dom de línguas, eu simplesmente dizia: esse dom aí não serve de nada, irmão. Isso aí não serve para nada. Isso é o menor de todos os dons. Porque eu tinha uma opinião equivocada a respeito do assunto. Mas hoje eu valorizo aquilo que Paulo nos ensinou. Quanto aos dons, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque a ignorância, ela resulta em duas coisas. A primeira é a desinformação sobre o assunto. E a segunda, um terrível mau uso desses dons quando eles poucamente aparecem dentro da igreja. Já é difícil aparecer, e quando eles aparecem, boa parte das vezes eles ainda são usados de forma errada. E tudo isso começa aqui nesse primeiro ponto, na necessidade de entender a importância desses dons para os dias de hoje. Importante, o irmão Cláudio, aos irmãos que nos assistem, é que nós, como os professores que ensinamos nas nossas escolas bíblica dominical, que essa necessidade há em todas as igrejas. A necessidade dos dons espirituais, ela é atual.
E o interessante, irmãos, nós que somos professores, como já foi dito aqui na primeira fala do nosso irmão Cláudio, é que a Bíblia, ela não faz menção de algum ensino que afirma a acessão desses dons, ou seja, esses dons, ele está em nosso meio. Paulo, quando ele vai advertir a igreja de Coríntios, lá em capítulo 14, versículo de número 39, irmãos, ele vai dizer o seguinte, na parte A, mas se alguém ignora, portanto, irmãos, procurai com zelo, ou seja, essa ignorância, esse termo da ignorância, ou a falta de buscar, como Paulo está instruindo a igreja de Corinto, ela entrou em massa nas nossas igrejas. Ou seja, às vezes que nós não queremos buscar, ou seja, tem que ter um sacrifício. Tem que haver um sacrifício para buscar os dons e buscar com zelo. Exatamente. E essa necessidade, irmãos, infelizmente, ela explodiu em massa nas nossas igrejas. É por isso, irmãos, que quando eu vejo um tema dessa lição, acerca de tratarmos acerca da atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, irmãos, isso é algo interessante, é que surge um despertamento. Surge um despertamento em nossas doutrinas, em nossas igrejas, a Assembleia de Deus, para que nós possamos, irmãos, trabalhar essa necessidade que falta acerca dos dons espirituais. E interessante, irmão, para concluir minha fala, passando para o nosso irmão Cláudio de novo, é que esses sessionistas, ou sessionalismo, acho que a internet parou, né? Cessacionista. Não, tá funcionando lá. Não, aqui travou, meu. Tá ok aí, irmãos? Vou desligar aqui, tá bom? Aqui também no meu tá funcionando. Pode continuar. Pronto. Cessacionistas, irmãos, eles defendem, eles têm essa visão de dizer que os dons cessaram nos apóstolos. Ou seja, muitas pessoas, irmãos, que têm essa ignorância de não buscar os dons com zelos, muitos estão caindo. Obrigado, irmão. Muitos estão caindo nessa visão, irmãos, achando que os dons ficaram só para os apóstolos. Mas esses dons, irmãos, eles estão atual, presente na igreja, para que o Espírito Santo, irmãos, ele possa distribuir conforme ele quer. Glória a Deus. E aí, irmãos, existe uma noção que nós precisamos ter para nós defendermos uma ideia como essa, né? Por exemplo, é simples alguém dizer o seguinte: os dons não são para os dias de hoje. Os dons cessaram. Os dons foram para os apóstolos, foram para a igreja primitiva. Os mais equilibrados ainda querem atribuir os dons até o 4º século. Mas, irmãos, se nós fizermos uma observação completa a respeito do assunto, nós vamos descobrir algumas coisas que são bastante importantes. E aí eu fiz questão de pontuar algumas verdades aqui que provam categoricamente que os dons, eles sempre existiram e eles sempre existirão até a consumação dos séculos. Até a volta de Cristo, irmãos, nós conseguimos provar que os dons sempre estiveram presentes na vida da igreja. A primeira coisa que eu queria pontuar é que Irineu, irmãos, e aí os irmãos que pendem um pouco para o lado da teologia, eles vão lembrar quem foi Irineu. Irineu, considerado aí como um dos pais, ele já atestava lá na sua época, pelo menos em torno de 300 anos, quando tudo estava acontecendo, ele já atestava que naqueles encontros, em meio àquelas conversões, já existia curas, aquilo que eles chamavam de exorcismos, o que nós conhecemos hoje como libertação de possessão demoníaca. E naquela época já acontecia
muita coisa sinalizando a presença dos dons espirituais. Ora, se tem cura, tem dom de curar. Uma segunda coisa que eu queria pontuar para os irmãos é que nos dias de John Wesley, ele também fazia menção a esses dons. Olha aí o tempo em que nós estamos falando. Olha o tempo já, porque na igreja primitiva, ninguém pode dizer que não existiam os dons espirituais. Já chegando aos pais da igreja, nós sabemos que Irineu ele atestava a existência desses dons. Ele falava a respeito disso, eles eram presentes e quem estava naquele contexto via tudo isso. Uma outra coisa importante é que nos dias de Wesley, os dons também eram manifestos. E eu fiz questão de pontuar aqui, conforme disse o pastor Ezequias Soares no seu livro de apoio, né, que é exatamente dessa lição, o pastor Ezequias Soares, se eu não me engano, na página 55, ele deixa muito bem claro, irmãos, a presença dos dons espirituais na patrística, como por exemplo, ele deixa clara a existência desses dons espirituais entre os autores cristãos da Idade Média, por exemplo, esses dons existindo naquela época. O nosso pastor Ezequias Soares, no seu livro de apoio, ele testifica, irmãos, da presença dos dons espirituais, inclusive na era da Reforma Protestante. Então, se existiu na igreja primitiva, durante os pais da igreja, durante os grandes reformadores, por que só nos nossos dias os dons cessariam? Uma outra coisa que eu queria fazer menção é que já na época de Agostinho, ele que chegou a ser um cessacionista, se eu não me engano, o pastor Roberto está aí, e eu vejo ali a carinha dele bem ali, que muito gosta da teologia de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona foi cessacionista, irmãos, e com o passar do tempo, ele abandonou, ele mudou completamente de opinião com relação à atualidade dos dons espirituais. Ele passou a crer que o cessacionismo não tinha base bíblica, não tinha fundação nas escrituras. E aí, eu não posso perder a oportunidade, né? E nós conversávamos isso aqui em off. Existe um debate muito conhecido no YouTube do Dr. Craig Keener e do Dr. Orton, né? Que é um grande comentarista aí de muitos assuntos a respeito das escrituras. Um cessacionista e outro não. E aí eu acho muito interessante porque o pastor Jonas Madureira, ele traz uma pergunta do público para o Dr. Orton, e ele pergunta o seguinte: como é que o senhor explica 1 Coríntios capítulo de número 13, versículo de número 10, que é o texto base para se defender o cessacionismo? E aí ele vai responder: bem que eu queria acreditar de modo diferente. A minha maior vontade era crer que aquela expressão ali de quando vier aquele que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado, bem que eu queria que aquele texto estivesse falando sobre o fechamento do cânon. Mas, sinceramente, eu, ainda que cessacionista, não consigo acreditar que ali esteja se tratando do fechamento do cânon. Mas que, assim como disse o Dr. Craig, eu acredito que aquele texto se refere à chegada dos últimos dias. Então, veja que não há, a única base que os cessacionistas encontram é essa de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10, que vai dizer o seguinte: quando vier aquele que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado, porque vai estar se falando a respeito daqueles dons. Mas aquilo que é perfeito é a plenitude dos tempos, é exatamente o tempo que não haverá mais necessidade dos dons existirem na terra, porque não haverá mais igreja. E aí é uma das nossas bases para defender a atualidade dos dons espirituais. Se os dons, eles são para o uso da igreja, para a edificação da igreja, ora, enquanto existir igreja, automaticamente será necessário a existência desses dons. Não dá, irmãos, para acreditar que
existindo igreja, não há necessidade dos dons, porque Paulo deixa muito bem claro, quando ele escreve à igreja de Corinto, que esses dons eles são para a edificação do corpo de Cristo. E se é para a edificação do corpo de Cristo, não tem por que eles ter cessado, já que o corpo de Cristo permanece e permanecerá até que a igreja seja retirada da terra. O problema é que, da má interpretação de muita gente, nasce esse tipo de doutrina. Como, por exemplo, muitos deles acreditam que o dom está ali para evidenciar a pessoa, o crente. Aí, aqui, o nosso primeiro ponto diz o seguinte: a necessidade dos dons espirituais para hoje. A necessidade desses dons não é para a pessoa em si aparecer. Não é para mim disputar algum espaço com outra pessoa. Não é para que eu venha me colocar como objeto de conhecimento. É para a edificação da igreja, é para o corpo de Cristo. Muita gente traz esse tipo de entendimento a respeito dos dons porque acredita que o dom gira em função da pessoa. Mas devemos lembrar que Deus é que usa o dom por intermédio da pessoa. Ele não precisa da pessoa para utilizar o dom. Tanto é que muitas vezes Deus opera através de um dom sem usar uma pessoa. Deus pode muito bem curar eu ou você sem precisar da intervenção de algum humano, porque o dom não está dependente do ser humano. O dom é para a igreja, não é para o homem. Não é para mim, não é para você. Eu não sou dono de nenhum dom. Se tem uma coisa que não me entra, irmãos, é quando alguém diz: fulano de tal ali, rapaz, aquele dali, ele tem um dom que é particularmente dele. Não existe isso, irmãos. Os dons, como nós perguntamos no começo, o que são dons? Os dons, da palavra charisma, né, ou carisma, para alguns, é um presente, irmãos. Né? É uma dádiva de Deus. Se é um presente, nós recebemos de outro. Não é nosso, nós não temos nada. E aí, nós precisamos reforçar a nossa doutrina de que não dá para crer numa doutrina como essa cessacionista. Infelizmente, é uma doutrina sem respaldo bíblico, sem peso teológico, porque não se encontra nas linhas, ainda que mais simples, das Escrituras Sagradas. A nossa irmã Damares, ela até reforça isso aqui, dizendo que os dons são para a igreja. Exatamente, os dons, eles são para a igreja. O nosso irmão Fabão, ele até diz o seguinte: para refutar amplamente os cessacionistas de todos os lados, mas tem sido uma corrente que cresce cada vez mais no meio pentecostal por ignorância, desprezo do conhecimento do assunto. É exatamente isso, Fabão. À medida que nós caímos no erro que Paulo nos guarda aqui em dizer: ó, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu creio que se ele pudesse completar o texto, ele diria o seguinte: eu não quero que vocês sejam ignorantes para que esse tipo de conteúdo não venha maltratar a vida de vocês. Não venham fazer cessar, né, de forma forçada, porque uma coisa é dizer que os dons cessaram no decorrer da história. Outra coisa é você acorchar para que nada aconteça dentro da sua igreja, fazendo esse dom cessar de forma prejudicial e por conta daquelas pessoas, né? Tem igrejas por aí que os dons cessaram não porque fosse propósito de Deus ou das Escrituras que esses dons cessassem, mas porque essas pessoas não permitem que os dons sejam úteis, que eles não venham a surtir algum efeito positivo para a igreja. Eles não deixam as pessoas buscarem, eles não ensinam as pessoas buscarem, eles não motivam as pessoas buscarem, eles não pregam claramente sobre isso para que as pessoas entendam. Então, claramente, esses dons, eles jamais aparecerão nessas igrejas. Por isso que a Marilene até disse que o dom do Espírito Santo não é para se apresentar. O dom do Espírito Santo é para a edificação da igreja, né? A Damares até completa aí dizendo que os dons são para servir a igreja, servir a Deus, né? A igreja, ela não pode desprezar tudo isso que Deus já nos doou, nos presenteou de antemão para abençoar as nossas vidas. Olha só, irmãos, isso tudo que o nosso irmão Cláudio pontuou desde do primeiro século, tratando acerca de alguns teólogos,
de homens que defendem essa tese. Por que a gente está martelando em cima do sensacionalismo? É porque muitos irmãos adotaram essa ideia, essa visão. Alguns irmãos estão deixando realmente de desfrutar os dons espirituais a qual Deus nos concedeu por intermédio do Espírito Santo. É por isso que nós estamos martelando para que nesta tarde, comecinho de noite, que já é 6 e pouco, para que nós saiamos daqui entendidos, irmãos, que os dons, eles são atuais. Eles são manifestos por intermédio da pessoa do Espírito Santo. É como a gente já falou nas outras aulas passadas, a pericorese, ela sempre vai estar ali em ação, em atuação. É por isso que nós estamos tratando e martelando acerca do sensacionalismo, ou sensacionalista, né? Para que nós possamos, essa palavra ela enganchou um pouco aqui em mim, né? Sensacionista, né? Isso. É por isso que nós estamos martelando, para que nós possamos sair daqui entendidos que os dons espirituais, eles estão atual, mas é preciso que a igreja busque com zelo, para que nós possamos chegar em uma finalidade. Qual finalidade é essa, irmão? Se a gente pegar alguns textos bíblicos, a gente vamos estar aqui chegando em uma conclusão, que a gente vamos estar aqui realmente trazendo esses conteúdos ou o posicionamento que os irmãos estão aí colocando, que é para glorificar a Deus. Nós também vamos chegar a uma conclusão que é para a edificação do corpo ou aperfeiçoamento do corpo de Cristo. É isso que os dons, irmãos, eles servem. Se a gente podemos citar alguns textos, mas só que a gente vamos tratar hoje acerca dos dons espirituais e não a questão dos dons ministeriais, né? Para que a gente possamos ganhar tempo. Mas nós estamos aqui com a nossa regra de fé, né, das Assembleias de Deus, que vai tratar um pouco acerca de dons espirituais, da atuação do Espírito. Se você tiver esse livro, irmão, a regra de fé das Assembleias de Deus, adquira, porque ele é bem baratinho. Ele não passa a cerca de uns 15 reais, é nessa faixa. Mas só que eu queria pedir aqui o diácono Cláudio, já que ele abriu aqui o livro, para abrir aí na página 171. Exatamente aqui. Vai tratar acerca, irmão, do que são os dons, para que destino são eles, para a atuação do Espírito Santo sobre a vida do crente e na vida da igreja. O diácono Cláudio ele pontuou algo interessante. Os dons espirituais não é para servir como disputa dentro das igrejas. Ou seja, é um presente que Deus nos deu. Para quê, irmão? Para a edificação, irmão, do corpo. Entendam isso. Para que nós possamos entender que nós vamos trabalhar isso lá na frente, mas se você puder, irmão, adquirir esse livro, adquira para você, porque esse livro, irmão, é muito bom. Ele vai tratar de alguns conteúdos concernente à atuação do Espírito Santo. A nossa declaração de fé, irmãos, né, para a gente fechar aqui esse ponto, né, antes eu queria só ler o comentário da irmã Monique e do nosso irmão André. A irmã Monique diz o seguinte: muitos dão um ensino superficial, não conclusório. E aí, irmã Monique e os demais irmãos, esse é o grande problema do cessacionismo. O que eles fazem? Eles trazem o mais superficial possível a respeito do assunto. Ou seja, eles dizem para você que os dons já cessaram. E ponto final. Sem argumentação bíblica, sem argumentação histórica, sem conteúdo teológico, simplesmente tentam enfiar em nossas gargantas que os dons cessaram, quando na verdade nós temos aí, biblicamente falando, centenas de textos que podem atestar a existência desses dons. O nosso irmão André, ele até diz o seguinte: eu ainda não entendo porque esse assunto não é debatido entre os líderes das igrejas, pois vemos cada um fazendo e ensinando do jeito que acha, pois seria muito bom se os pastores, mesmo que de placas de igreja, com nomes diferentes, são servos do mesmo Deus. Eu também penso a mesma coisa, irmão André. Eu penso que assuntos como esse deveriam ser colocados em pautas, em cultos de doutrinas, né? Ser refutados
poderosamente. Ontem, na ocasião do culto de doutrina, eu fiz questão de repetir dezenas de vezes que o batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa do batismo pelo Espírito Santo. Não é só receber o Espírito Santo na conversão, quando cremos em Deus, para ver se isso fica claro, né? E para ver se isso move a igreja a não crer nessa doutrina que tenta enfiar em nossas goelas, irmãos, que assim que você recebe o Espírito Santo, olha onde é que começa tudo isso. Eles começam ensinando para você que quando você confessa a Jesus, você já é batizado, então não precisa você buscar batismo nenhum. Ora, se você não busca batismo, você também não é revestido de poder. E eu fiz questão, inclusive, de pontuar aqui na revista que o batismo com o Espírito Santo, ele, claro que eu creio nisso, que antes de ser batizado nós já temos dons espirituais. Mas o batismo, ele potencializa esses dons, ele traz, irmãos, poder sobre esses dons. Ele evidencia mais esses dons, ele reveste o crente para atuar melhor e mais eficaz, e de modo mais eficaz por intermédio desses dons. Então, o batismo, ele potencializa o dom. Se você tem o dom, você sendo revestido de poder, a tendência é que esse dom seja utilizado de forma muito mais correta, né? Muito mais perfeita para a situação local da igreja. E aí, uma questão que muita gente não leva em conta, né? O Evandro falava da importância desse livro, que é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que é tão baratinho. E aqui, irmãos, tem todos os pontos fortes da nossa doutrina, das Assembleias de Deus principalmente, né? Das igrejas pentecostais, como diz o nosso irmão André, independente de placas, né? Esse livro, ele é o nosso cremos, né? Ele traz, e aqui eu gostaria de ler, porque o autor diz assim: cremos, professamos e ensinamos, Declaração de Fé, página 171, sobre os dons do Espírito Santo. Cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito Santo são atuais e presentes na vida da igreja. O batismo no Espírito Santo é um dom, e recebeis o dom do Espírito Santo, e é para todos os crentes, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos que estão longe, a tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos capítulo 2, versículo de número 39. Mas os dons do Espírito Santo, ou espirituais na linguagem de Paulo, né, são restritos. Esses dons, ele vai dizer aqui, são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então, é muito claro, irmãos, o que a nossa teologia ela defende. Nós não precisamos rodear tanto, como diz a Monique aqui, para aperfeiçoar aquilo que nós acreditamos, porque as evidências são bíblicas, elas não são inventadas por nós. Nós não estamos aqui defendendo um achismo, né? Alguma coisa que a gente olhou na internet e está aqui defendendo. São posicionamentos antigos, importantes, doutrinários, e que são a base do movimento pentecostal desde a fundação das nossas igrejas. E aí, nós não podemos abrir mão de tudo isso que a gente acredita. O André até disse que o dunamis, né, de Deus, dinamite, né, tá ligado aí ao poder para fazer a obra do Senhor. Exatamente isso. Então, o batismo, ele traz como esse enfoque exatamente essa eclosão aí, essa explosão, né, a respeito dos dons espirituais. Então, queria só citar aqui, né, por causa alguns versículos, bem rápido, para nós passar para outros pontos. É que Paulo, quando ele adverte a igreja de Corinto, Paulo ele vai dizer, irmãos, que a igreja de Corinto, ela tinha todos os dons, faltando só apenas a manifestação de Cristo. Só que quando Paulo chega no capítulo de número 13, irmãos, capítulo de número 12, versículo de número 31, Paulo ele vai falar o seguinte: portanto, procurai com zelo os melhores dons.
Aí eu fico me perguntando, na atualidade, irmãos, os dons espirituais, eles estão dispostos. É por isso que tem a capacitação do Espírito Santo. Só que na atualidade, os crentes, irmãos, que somos nós, às vezes desprezamos essa capacitação do Espírito ou os dons espirituais. É por isso que Paulo, quando ele chega lá em Corinto, capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer: não quero que sejais ignorantes. Isso, irmãos, lá em Corinto. E hoje a gente, às vezes, estamos agindo da mesma forma. Com a ignorância. Sem buscar. Sem procurar com zelo. É por isso, irmãos, que eu fico observando, Diácono Cláudio, a igreja de Corinto, como ela tinha todos os dons e estava esperando só a manifestação de Cristo, mas ela estava meio conturbada. Estava meio ali que bagunçada. E quando, irmão, os dons espirituais estão a serviço da igreja, a igreja, irmão, ela anda em aperfeiçoamento. Ela anda no direcionamento correto. Quando a gente faz a utilidade desses dons concedidos pelo Espírito Santo da maneira correta. Às vezes nós estamos, irmãos, usando, às vezes, o dom do Espírito de uma maneira incorreta. Ou seja, quando Paulo ele vai tratar, Diácono Cláudio, bem rápido, quando os irmãos se levantam em línguas estranhas, Paulo vai dizer, ó, eu não proibais. Mas se quando haver as línguas estranhas, que se levante o intérprete. Para quê, irmão? Para a edificação do corpo. E isso é algo de interessante. Então, irmãos, vamos buscar com zelo, é o que o nosso irmão André colocou aí. Porque que não é colocado entre as lideranças esses assuntos, irmãos? É porque quando a gente trata no primeiro trimestre, passou o primeiro trimestre, a gente se esquece. Mas não bota em prática. Nós temos que ter a teoria e também tem que ter a prática, irmãos. Para que nós possamos colocar em prática a questão dos dons espirituais. Exatamente. E aí eu queria só... nós estamos também aqui, né, o Luzelino Costa está comentando aqui, dizendo: a paz do Senhor, um abraço a todos. Estou assistindo aqui da cidade de Bequimão, acredito que seja Maranhão, né? Seja muito bem-vindo, meu irmão, que Deus possa abençoar a sua vida e que você também possa ser muito edificado pelas nossas lições aí da Escola Bíblica Semanal. É uma honra ter você aqui conosco, viu? Participe à vontade, comente, fique à vontade, é uma honra tê-los conosco. Né? A Marilene disse que nosso irmão Lúcio está aí. E o Lúcio, ele reforça aquilo que nós dissemos agora há pouco, né? O revestimento de poder ou o batismo com o Espírito Santo, ele potencializa esses dons. É uma necessidade, por quê? Porque se o dom está ali, no batismo, esse dom ele é potencializado. Imagina aí essa explosão que há, né? O nosso irmão André, ele coloca aí como o dunamis, né? Aí aquela dinamite que explode. No batismo acontece isso. Então, há uma importância, sim, do batismo com o Espírito Santo e do uso correto dos dons espirituais. A Damares, ela até diz aqui que para receber os dons do Espírito é necessário, é preciso, né? É necessariamente preciso receber o dom em línguas, né? Pronto. A nossa irmã Damares está perguntando aqui se para receber um dom, ou os dons, né, eu acredito, do Espírito Santo, é necessário receber primeiro o dom de línguas. Necessariamente não, irmã. Tá certo? Nós explicamos, inclusive, na lição passada, que quando você aceita Jesus, que é a expressão que nós utilizamos, eu prefiro dizer que é Jesus que nos aceita, mas quando você confessa a Jesus, você diz que está confessando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já recebe, né, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele já faz morada em você na conversão. E o que isso implica? Isso implica no uso de dons espirituais. Pode ser que Deus use você num dom de cura, né? Ou num outro dom desses de eloquência, de conhecimento, de sabedoria, né? Para expulsar um espírito maligno. Você não precisa ser batizada com o Espírito Santo com a evidência do dom de línguas para receber os dons. E aí, se alguém tiver dúvidas, basta ler Mateus, na realidade, Lucas capítulo de número 9 e versículo de número 1, né?
onde a Bíblia vai nos dizer aí que Jesus ele convoca os 12, isso antes do batismo com o Espírito Santo, antes deles serem revestidos, né, em Atos 2, aqui ainda é Lucas capítulo 9, um outro cenário. Veja que o texto diz que Jesus convoca os 12 e dá virtudes e poder sobre os demônios e para curar enfermidades. Então, o que acontece, irmã Damares? O problema é que antes do batismo nós recebemos e podemos ser usados por meio dos dons. Só que de modo um pouco mais restrito, né? Numa menor dimensão. Ou seja, perceba que antes de uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo, ela só é usada aqui e acolá. Você vai conhecer pessoas que são usadas aqui, demora mais um tempo, são usadas ali. E aí, essa pessoa ela é usada numa medida melhor. Quando ela é batizada com o Espírito Santo, como disse o diácono Lúcio Leal, esses dons são potencializados, se torna mais comum o uso. E se você já tinha aquele dom, já recebeu aquele dom, agora você tem esse dom potencializado na sua vida e Deus passa a usar você de modo mais prático, né? De modo mais comum, em muitas outras situações. Isso não significa que sempre você vai ser usado, né? Ou então que você diz assim, o dom é meu, eu vou usar na hora que eu quero. Claro que isso precisa estar em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Então, mas querendo Deus, claro que você estará preparado por Deus para ser usado nesse dom. Quando você confessa a Jesus, você recebe o Espírito Santo. Esse Espírito que você deu pode usar você num dom espiritual. Entendeu? Mas aí por que o batismo é importante? Por que essa imersão plena do batismo com o Espírito Santo é importante? Porque se você recebe um dom e você é usado aqui e acolá nesse dom, depois do batismo você pode ser tremendamente usado, pode haver aí uma explosão de uso da parte de Deus dos dons espirituais através da sua vida. Então, que ele pode usar antes, ele pode. Mas com toda certeza, Deus vai preferir usar você plenamente cheia do Espírito Santo. É como se fosse, diácono Cláudio, no Antigo Testamento, de formas específicas, né? Exatamente. Se você perceber no Antigo Testamento, Deus usava em medidas, né? Aqui e acolá você vai ver um dom sendo utilizado no Antigo Testamento, quando ainda não havia o batismo com o Espírito Santo. Mas Deus já usava porque o Espírito Santo em si estava ali agindo na pessoa. Então, ele pode usar. Agora, o bom do batismo com o Espírito Santo é porque tudo isso explode, potencializa, é feito com muito mais poder e com muito mais eficácia, principalmente a pregação do Evangelho e no convencimento das pessoas para confessarem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E para que nós não possamos esquecer, como já foi falado na aula passada, né? Paulo ele vai dizer o seguinte, irmão, na Epístola aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 13, ele vai dizer o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa. Ou seja, quando eu e você confessamos a Cristo, nós somos automaticamente selados com o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, nós passaremos aqui, deixa isso daí, nós passaremos aqui agora, só para fechar aqui o nosso ponto, nós estaremos aqui, só concluindo aqui aquilo que a gente já falou. Da onde surge essa expressão dons espirituais, né? O nosso autor aqui, ele coloca dois termos, pneumatikos e carisma, ou charisma, né? Que significa aí dom espiritual. Pneumatikos significa espiritual, carisma é o termo atribuído à palavra dom, formando aí a expressão dons espirituais. E baseado na pergunta que fizemos, que é ou que são dons espirituais? Dons espirituais, no terceiro subtópico aí você vai encontrar
são capacitações espirituais e sobrenaturais, conforme nós lemos lá na declaração de fé, concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus. Então, essa é a melhor definição aí para dons espirituais. Passando adiante aí para o nosso segundo ponto, quais são as funções, né? Como é evidenciado esses dons? Qual é a função dos dons espirituais? Nós estaremos falando sobre isso na nossa lição. Então, o nosso André, o nosso irmão Fabão aqui, ele até comenta dizendo que há um caminho a seguir para o recebimento do batismo com o Espírito Santo. É uma pergunta, né? Há um caminho a ser seguido para o recebimento do batismo com o Espírito Santo? Veja que a pergunta do nosso irmão Fábio aí, ela é bem interessante. Para desmistificar, primeiramente, eu já queria dizer para você que o caminho não é aquele que todos nós um dia aprendemos. Glória, 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 glória para ser batizado. Não é fazer como fizeram comigo uma vez, ficar esfregando as orelhas, mexendo os braços, as pernas, dá glória para tu ser batizado. Esse não é o caminho, né? Eu tenho certeza que a pergunta do Fabão aí, ela é pedagógica, né? Exatamente para nós refletirmos um pouco a respeito disso. E aí, qual o verdadeiro caminho para que possamos ser batizados com o Espírito Santo? Eu lembro que na nossa primeira lição, nós tivemos aqui, Fabão colocou aí umas carinhas aí, né? Eu lembro que se eu não me engano, foi na nossa segunda lição, o autor, ele pontuou isso, eu acredito que foi na própria lição sobre o batismo com o Espírito Santo, né? E eu vou ver aqui se eu seleciono aqui esse ponto, irmão Fabão, pra gente ler ele, porque eu achei, pronto, já achei aqui, muito bem resumido pelo nosso autor para nossa reflexão. Qual é o caminho, baseado na pergunta do nosso irmão Fábio aí, né, a seguir para recebermos o batismo com o Espírito Santo? Já que não existe, né, como o nosso autor diz, não existe regras rígidas para que a gente receba esse batismo, eu fico com o que ele colocou aqui. O que é que o nosso autor coloca? Ele coloca aqui, é necessário algumas coisas para a gente desfrutar desse batismo. Primeiramente, um arrependimento sincero. É preciso nós estarmos verdadeiramente arrependidos e convertidos ao Senhor através desse arrependimento. Porque o batismo com o Espírito Santo é para pessoas regeneradas, que já foram regeneradas ou já nasceram de novo. Tem pessoas que recebem o batismo na hora que confessa a Jesus, porque se arrependeram naquele momento e foram regeneradas ali recebendo o batismo. Segundo, é preciso ter fé nesse batismo. Não dá para Jesus batizar uma pessoa que não acredita. Eu acho muito difícil um cessacionista ele ser batizado com o Espírito Santo. Inclusive eu queria trazer aqui um testemunho do doutor Craig Kinney, lá do debate, lá o mesmo do debate, que numa outra ocasião, ele conta um testemunho dele, que ele pastoreou como pastor auxiliar numa igreja cessacionista. E o que acontece? Ele diz que antes, nas igrejas de cunho pentecostal, ele era muito usado no dom de profecia. Ele diz que Deus utilizava ele muito por meio desses dons. E quando ele chegou para dirigir essa igreja, ele disse para o pastor da igreja: pastor, eu acredito em Deus aqui e acolá, gosta de me usar nesses dons. Como é que eu faço aqui na igreja? E aí o pastor disse: olha, se Deus lhe usar, amém, nós não vamos parar você. Mas nós aqui não temos muito esse costume. E aí o Dr. Craig, ele disse que Deus nunca usou ele naquela igreja.
Por quê? Porque aquilo, irmãos, ao invés de trazer edificação para aquela igreja que tinha aquele tipo de ensino, teria trazido mais confusão, teria trazido mais dúvidas. E aí uma série de embates desnecessários para aquela localidade. E aí é um testemunho que ele conta de duas realidades que ele viveu. Todavia ele preferiu voltar para o movimento pentecostal. Uma terceira coisa, irmão Fabão, para esse recebimento do batismo no Espírito Santo, é oração. Sem oração, é difícil que alguém seja batizado, porque a oração é o momento do pedido, né? É quando você conta para Deus ali a sua necessidade, que você realmente quer Deus, que você quer o poder de Deus, que é Cristo que você quer para a sua vida, que é o Espírito Santo que você quer. E por fim, paciência para esperar, né? Paciência aí para esperar a vontade de Deus ser manifesta, se Ele assim quiser fazer nas nossas vidas. Essas 4 coisinhas aqui, irmão Fabão, eu digo que é o caminho que eu copio aqui do autor, que seja aí muito importante para o recebimento do batismo com o Espírito Santo. O André comentou embaixo dizendo, né, eita Deus, o avivamento verdadeiro acontece quando o poder de Deus é evidente no meio do povo de Deus. Então, busquemos esse poder para a glória do Senhor Jesus Cristo. É a melhor coisa. Eu acho que nós, e eu particularmente, nas minhas orações de 2021, foi um propósito que eu trouxe para 2021 e eu queria até compartilhar com os irmãos para motivá-los também. Né? Eu comecei 2021 pedindo para Deus algo. Né? Eu comecei as minhas primeiras orações do ano de 2021 pedindo que Deus me desse a graça de desfrutar do poder de Deus que está perdido por aí, que muita gente está desprezando. É um desafio que eu estou trazendo para a minha própria vida, que eu quero nesse ano de 2021, é buscar mais esse poder que as Escrituras disponibilizam para nós. Eu tenho certeza que se todos nós fizermos essa oração e buscarmos esse poder de Deus, eu tenho certeza que os dons serão mais evidenciados através das nossas vidas. A Marilene até disse que o irmão Lúcio acabou de ligar para mim dizendo que a internet dele caiu. Não vai mais poder participar porque ele está no trabalho. Amém, irmão, viu? Nós compreendemos aí nosso irmão Lúcio que está trabalhando. O André até comenta mais embaixo aí dizendo: eu vi um vídeo de um irmão no monte forçando o outro irmão, dando glória, glória várias vezes. Meu Deus, o irmão quase perde a voz e nada de línguas estranhas. Mas mesmo assim ele disse que ele foi batizado. Ainda mais colocou no Facebook, né? Pior, né? Então assim, que seja uma busca íntima, né? Que nós não nos desesperemos quando as línguas não chegarem ou quando o batismo não chegar. Mas que busquemos. Lembre-se, batei, batei e abri-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Desde que não seja pedido para nossa glória, desde que não seja pedido aí, né? Muita gente pede e não recebe porque pede para os seus próprios deleites. Então, não sendo para isso, eu tenho certeza que Deus ele irá nos conceder. Arrependimento, fé nas promessas, oração e paciência. Exatamente, irmão Monique. Exatamente isso. Tem pessoas que são batizadas dormindo. Exatamente. Eu já vi pessoas ali num dia muito triste, muito afadigada, curvar a cabeça, ser batizada com o Espírito Santo, né? Essa pessoa não queria, não conhecia, não desejava? Com certeza desejava. Claro que quando nós expressamos isso para Deus, em qualquer momento, pode ser andando, pode ser chorando, pode ser dormindo, Deus, ele faz na hora que ele achar que deve fazer. Portanto, creia nisso, porque eu também acredito exatamente assim. Amém aí, irmão Evandro? Vamos dar continuidade. Dar continuidade aqui, porque o tempo corre, né, irmãos? O tempo passa muito rápido. Então, passemos aí para o nosso segundo ponto, né? Concluímos aí o nosso finalzinho do primeiro ponto. E aí falamos do propósito do batismo no Espírito Santo. Qual a finalidade aí nesse segundo ponto aí? Tendo o primeiro tópico desse segundo ponto, a finalidade. E o autor diz o seguinte: o propósito central é a capacitação do Espírito Santo para o serviço divino, como o poder para uma vida, né?
Segundo ponto. Perdão, irmãos, aí eu voltei lá na aula do batismo com o Espírito Santo, viu? Voltemos aqui ao nosso segundo ponto que nós estávamos lendo aí, a função dos dons espirituais, certo? E aí, ele diz o seguinte, eu pontuei aqui 3 coisas que são muito importantes aqui para a função dos dons espirituais. E aí o autor diz o seguinte, o uso dos dons espirituais é essencial, primeiro, para as reuniões cristãs. Esses dons, irmãos, são indispensáveis para os nossos cultos. O culto é o local em que esses dons devem ser evidenciados. Segundo, na vida pessoal do crente, irmãos. Para nós, para cada um de nós. Terceiro, no trabalho e serviço de evangelização. Lá fora. Perante os olhos dos ímpios. Eu inclusive selecionei um texto, irmão, mas eu perdi esse texto. Que eu pontuei aqui a referência, mas eu fui olhar, a referência está errada. Mas aí, nós vamos ver isso no decorrer das escrituras. Que esses dons, primeiro, dentro dos nossos cultos, melhora o nosso culto, irmão Evandro. Eu queria até citar um texto aqui, certo, Cláudio? Para que justamente ele ocorre nessa questão desse segundo ponto, né? Que vai falar acerca do uso dos dons espirituais. É essencial nas reuniões. Aí você fica aí na sua mente perguntando, por que é essencial? Aí eu queria que você, com a sua Bíblia aí lá na sua casa aberta, queria que você abrisse comigo 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26. Aí nós vamos ver aqui, juntando a necessidade e também juntando a função. Para que essa função, irmãos? É que Paulo vai dizer, lá no capítulo 14, versículo 26, é que quando os irmãos se reúnem, ó, que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais ou se reúne, ele vai dizer, cada um de vós, quando se reúne, tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E é isso, irmãos, a qual eu queria aqui deixar esse versículo nesse segundo ponto. Para que essa função, irmãos? Para que essa é essencial nas reuniões? É para isso, irmãos. É que quando nós se reunimos, alguns têm salmos, doutrinas, interpretações. É para isso que serve, irmão, essas funções que é essenciais dentro do corpo de Cristo. E aí você, uma outra dúvida, né, que os irmãos, eles geralmente têm quando se fala de dons espirituais. Um crente tem todos os dons? Não, irmãos. Alguns você vai ver que tem mais de um. Essencialmente, os crentes possuem pelo menos um. Todo crente tem pelo menos um dom, irmãos. Mas alguns dispõem de mais de um dom. Lembrando que o dom não é para mim e para você, mas para a igreja. Quando junta o meu dom, o seu dom, o dom do Evandro, o dom do André, o dom do Fábio, né? O dom da Monique, do Everto. O que acontece? A igreja, ela passa a ter... Por que a Bíblia diz que a igreja de Corinto tinha todos os dons? Porque os irmãos possuíam esses dons. E a igreja era dotada de todos eles. Então, olha aí o que acontece. Quando nós nos reunimos, falando aqui sobre as reuniões cristãs, que onde os dons têm uma grande funcionalidade, que é nas nossas reuniões ou nos nossos cultos, veja que quando nós nos reunimos, um tem salmo, um tem doutrina, um traz uma palavra de conhecimento, um fala línguas, o outro já interpreta, o outro profetiza, o outro traz um ensino. E aí, a igreja, ela é plenamente edificada. Agora, imagina comigo uma igreja sem dons espirituais. Não tem salmo, não tem doutrina, não tem língua, não tem interpretação. E o que tem? Só conteúdo humano. Eu amo estudar, eu já disse para os irmãos que eu concordo demais com a área do ensino na igreja. Mas eu não concordo
que a área do ensino esteja desligada do dom espiritual. Por quê? Porque lá na lista dos 9 dons da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, lá por volta do versículo 7 em diante, você vai ver que dentro desses dons está o dom de sabedoria, palavra da ciência, né? E você vai ver aí que pelo mesmo Espírito existem dons que são aí de conhecimento. Palavra da sabedoria, palavra da ciência. E aí você pode ser uma pessoa muito bem estudada, preparadíssima, teologicamente preparada, que fez um seminário. E o Espírito Santo pode usar você no dom através do poder de Deus que já é soberano, junto da sua capacidade. Imagina aí, irmãos, o quanto essa igreja vai ser edificada por isso. É uma palavrinha que se dá, que estava até aqui, que eu me esqueci. A encarnação. Exatamente. Essa palavra. É por isso que o nosso autor aqui, ele vai falar sobre essa importância, né? Ele vai deixar muito bem claro que os dons, eles são exatamente isso, eles são encarnacionais. Eles precisam, né, ser úteis através do ser humano. Eu preciso pegar o que eu tenho, o Evandro o que ele tem, você o que você tem, e oferecer para o culto, para que o culto ele seja maravilhosamente profundo, para que ele consiga alcançar o que só eu não consigo, o que só você não consegue. Entendeu? Então, como diz a Mônica aqui, graça e conhecimento tem que andar junto, irmão. Não dá para ter só conhecimento. Às vezes essas igrejas, principalmente reformadas, elas até prezam muito pelo conhecimento, mas deixam a graça de lado. E aí é só conteúdo humano. Conteúdo humano, o Espírito Santo não tem a liberdade de usar os irmãos conforme ele queira. Então, nas reuniões cristãs, esse versículo precisa acontecer. Quando nós nos reunimos, lembre-se, você não faz o culto sozinho, não. Pelo amor de Deus. Não é só você, não. Porque tem gente que ele dirige o culto, canta, traz a saudação, traz o louvor, traz a oração, prega, faz o apelo e se deixar ainda dá a bênção apostólica. Né? É uma das coisas, Cláudio, que realmente nós devemos atentarmos com diligência para essas questões. É que quando se trata dos dons e ao mesmo tempo do corpo, a gente deve ter muito cuidado, porque é o que Paulo disse, irmão, no capítulo 12, versículo 2 de 1 Coríntios. É interessante, que se o Cláudio acabou de situar essas palavras, é que se ele fosse resolver tudo isso, irmãos, ele estava fazendo a função de todos, que ele não ia conseguir. Ou seja, se o meu braço quer ir para um lado, como é que minha perna vai para o outro? Essa é o corpo, ou seja, eles têm que estar numa só direção. Ou seja, cada um fazendo uma função para que o corpo ele seja aperfeiçoado. Isso é interessante, irmãos. Quando a gente chega aqui na carta de Paulo aos Coríntios, é que a gente vê isso na prática. Exatamente. E infelizmente, irmãos, como a gente está tratando da atualidade aqui, que é o tema da lição, a atualidade bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, a gente infelizmente estamos vendo isso na prática. Alguns líderes estão adotando essa questão para si. E às vezes, irmãos, lá na frente se torna prejudicial para a saúde da igreja e para os membros. Exatamente. Por isso que Paulo, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 14, ele vai dizer: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo.
Não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti, mas ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Então, não há esse negócio de só eu sou usado, Deus só precisa de mim. Deus precisa de todos. A unidade orgânica do corpo, ela precisa acontecer nesses moldes. E aí, quando nós nos reunimos, ainda que o irmão seja o menorzinho, irmãos, da igreja, que ele não tenha lá tanta coisa, mas a Bíblia diz que mesmo que ele pareça ser o menor, ele é importante e ele pode sim, tem alguma coisa para oferecer. Então, assim também acontece em relação aos dons. Junta o meu dom com o seu dom, o dom do Evandro, a igreja é edificada. Se eu falo língua, mas ele interpreta, o dom que poderia edificar só a mim, agora pode edificar a igreja. E esse é o propósito e a função dos dons espirituais. E o interessante, complementando o que você está falando, Diácono Cláudio, eu lendo essa passagem bíblica, eu fico me perguntando, como é que pode, irmãos, o Espírito Santo ele atuar dessa forma aqui, a qual anda a igreja? Se um irmão, realmente como está acontecendo aqui na igreja de Corinto, estava andando de uma forma e outro de outra, tendo aquela divisão, como vai estar lá no capítulo de número 1, sem citar nomes aqui, pelo amor de Deus, vamos citar aqui o que está na Bíblia. Como é que o Espírito Santo atua dessa forma, Diácono Cláudio, que tem e que há a divisão? Porque quando o Espírito ele atua, irmãos, todos têm que estar em um só propósito, num só acordo, que é para realmente o Espírito Santo ele atuar de forma divina. Para que, irmãos, o nome de Deus, como é que o nome de Deus, Cláudio, eu não consigo entender como é que nós vamos glorificar o nome de Deus, irmão, em meio a tantas divisões, a como se encontra no capítulo 1 de Corinto, irmãos. Não tem condições, irmão, não tem. O nome de Deus ele é glorificado quando realmente um está num direcionamento, o outro também. E isso, irmão, se torna, mais uma vez eu digo, o aperfeiçoamento do corpo, irmão. É essa forma a qual igreja deve andar no século atual, que se encontra o século 21. O interessante é, para completar aqui minha fala, para passar para o irmão Cláudio, é que quando o Cláudio fala em línguas e o outro interpreta, Paulo ele vai dizer assim, ó, não proibais a quem fala em língua, mas aquele que interpreta, isso faz bem, irmão, porque quando está no culto uma pessoa descrente, assim como vai dizer a palavra, aquela pessoa ela vai entender, irmão, porque o intérprete está interpretando, ou seja, aquele que fala em línguas se edifica a si mesmo. E como é que um descrente vai entender um crente que é batizado no Espírito Santo falando língua estranha? É por isso que Paulo, quando ele vai falar que o dom de profecia, ele está acima do de língua. Não para que rebaixe o dom de língua, mas que, usando o termo que o descrente vai ali estar reunido no corpo, ele vai entender. Porque ele está interpretando aquilo a qual Deus está direcionando a falar à igreja. O que ele transmite é a ideia de que é necessário estar juntos. Veja que não existe igreja sozinha, né? Tem gente que bate no peito e diz assim, eu sou a igreja. Você não é a igreja, você é parte desse corpo. Você é um membro do corpo, você é o braço, é o nariz, mas você sozinho não é igreja. Por isso que igreja é mais de um, irmãos. Só tem igreja quando tem mais de um. Tem gente que diz assim, eu sou a igreja. Você é o templo do Espírito Santo. Você é um membro do corpo. Quando você se junta comigo e com ele, é que forma a igreja. Porque aí, todos esses membros formam um só corpo, como eu acabei de ler aqui. Aí tem gente que acha que individualmente forma igreja. Veja que nunca Jesus concordou com isso. Quando ele mandava ir de 2 em 2. Veja que ele não diz assim, aonde tu estiver sozinho eu vou estar no meio, aonde tiver 2 ou 3 eu estarei presente ali no meio, porque essa unidade ela é importante para a funcionalidade da igreja. A Monique até coloca aqui que homens mortos tiram de si sermões mortos e sermões mortos matam, né? Foi dito por um dos grandes pensadores aí da nossa era. Damares
Andrade, ela diz o seguinte: devemos ser uma equipe na obra de Deus e não uma equipe, né? Cada um fazendo uma função. Exatamente. Nós precisamos reconhecer que precisamos uns dos outros. Gostei, né? do equipe. Verdade. Nós precisamos reconhecer que a igreja ela só se torna melhor e ela faz a sua função como deve fazer quando nós nos reunimos uns com os outros. Individualmente não há corpo, individualmente não há igreja. O que acontece é um individualismo que só traz prejuízos para a obra de Deus. Seguindo adiante, nós já falamos da classificação teológica que damos a esses dons, né? Porque de certa forma só faltou mencionar aqui os nomes dados e atribuídos a essa divisão. E aí a teologia ela divide em 3 classes, né? Como os dons de revelação. Essa classificação é a que eu mais concordo, certo? E eu acredito que a maioria dos nossos irmãos. Existem outras classificações também, mas eu prefiro essa daqui, que teologicamente falando é a mais fácil. Então, existem os dons de revelação, que é palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Existem os dons de poder, que são o dom da fé, os dons de curar e operações de maravilhas. E existe também os dons de inspiração, que são profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Essa é a divisão aí clássica que nós conhecemos no meio teológico, né? São as mais citadas. Por fim aí, nós temos aí no ponto 3 a classificação bíblica, né? Stanley Orton, ele até faz uma outra divisão que nós discordamos um pouco mais dela. Todavia, ela também é útil, né? Ele divide aí os dons de ensino ou pregação, dons de ministério e dons de adoração. E aí, por fim, nós temos aí para o que for útil, né? Uma coisa que eu acho muito tremendo quando Paulo cita isso. O Espírito reparte particularmente para o que for útil, né? Você vai ver aí que ele dá particularmente a cada um como ele quer. Deus distribui esses dons como ele quer, para aquilo que for útil. Veja que Deus não sai dando dons aleatoriamente. Se a sua igreja tem essa necessidade, ele vai conceder dons a você dentro dessa necessidade, para aquela necessidade que aquela igreja está precisando, ela está necessitando. A irmã Luciana, né, carinhosamente nossa irmã Dedê, ela diz: Pai do Senhor, muito importante falar do dom do Espírito Santo. Quem não conhece, para tu quer aprender, né? Eu entendo que ela quis dizer aí que aqueles que não conhecem, com certeza querem aprender a respeito disso. Então, eu até pintei aqui esse ponto aqui desse quarto tópico, né? Aí, porque ele vai dizer que o Espírito Santo ele distribui esses dons para os crentes, para aquilo que for útil na igreja, né? Deus não vai dar um dom para aquela igreja sem que nela não tenha nenhuma utilidade. Eu pintei aqui os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Não é porque eu fui usado num dom que eu sou super crente, que eu sou super santo. Ah, se Deus usa aquele irmão, é porque ele é mais santo do que o outro. Não existe isso, irmãos. Certo? Esses dons, como vai dizer o nosso autor, não são atestados de santidade, não são atestados de espiritualidade. Não é porque eu sou mais espiritual do que você. Talvez é porque eu busquei um pouquinho mais, o irmão buscou um pouquinho mais e recebeu esse dom. E a outra coisa é dizer que se você recebeu o dom, não quer dizer que você chegou ao nível de uma maturidade. Exatamente. Lembre-se que o dom é Deus que distribui, conforme for o que for útil. Lembre-se que é como o diácono Cláudio falou, e não vai sair aleatoriamente dessa forma. Mas maturidade é uma coisa e dom espiritual é outra. Não chegue a acreditar,
porque eu tenho esse dom aqui, agora eu cheguei à plenitude, cheguei ao ser perfeito que Deus queria que eu chegasse. Também não tem nada a ver com isso. Inclusive o nosso autor, ele pontua aqui no final da lição: muito cuidado com a soberba espiritual, é a pior de todas e é pecado. Outra coisa, já com Cláudio, como a gente fez as perguntas no começo da lição, para qual finalidade, eu até marquei aqui, né, com marca-texto, e diz o seguinte, no quarto ponto aí: a finalidade dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. E é, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Essa é uma das finalidades que nós estamos vendo aqui nesta lição acerca dos dons espirituais. Para a gente chegar aí ao nosso final, terceiro ponto, porque a hora já passou. Os dons revelam unidade na diversidade, que foi aquilo que nós acabamos de falar aqui em 1 Coríntios, né, no capítulo de número 12. O maravilhoso dos dons é que ele revela exatamente isso: unidade na diversidade. Ou seja, ele faz com que todos se tornem um só, num só propósito, que é o mais importante, que é o propósito original da igreja. E aí, com relação a isso, o primeiro subtópico aqui, do terceiro ponto, ele diz que são diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se a profecia seja ela segundo a medida da fé, como diz Romanos capítulo 12, versículo 6, são 3 classes de manifestações, as quais revelam a atuação do Deus Trino: diversidade de dons atribuído ao Espírito, diversidade de dons atribuído aos ministérios relacionados ao Filho, e diversidade de operações como a ação do Pai. Veja que no texto que nós lemos, irmãos, lá na nossa leitura bíblica em classe, você vai descobrir aí que aqui atua o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Realmente a pericorese em ação de novo, né? Exatamente. A trindade aqui, ela está presente também na atuação dos dons espirituais. E aí você vê claramente, né, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão presentes e atuantes aqui, como vai dizer o nosso texto. Ele vai dizer o seguinte: a diversidade nos dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Mas o Espírito é o mesmo. Olha aí o Espírito. Versículo 5. A diversidade de ministérios, mas o Senhor agora é o mesmo. E por fim, a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, para os dons, o Espírito, ele manifesta isso. Para os ministérios, o Senhor mesmo, ele atua também dentro disso. E para a operação de tudo isso, nós vemos aí que é o mesmo Deus que está presente e atuante em meio a esses dons. Uma segunda coisa aí, o nosso segundo ponto, ele trata sobre a unidade, né? E ele diz o seguinte: temos diversos dons de ministérios e de operações, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente como ele quer. O termo diversidade é repetido uma vez que cada pessoa divina, né, aparece, mas em cada uma aparece a expressão: mas o Espírito é o mesmo, exatamente porque não há essa distinção, não há aí essa divisão, não há aí essa separação entre as pessoas da Trindade. Os três estão agindo de modo perfeitamente igual. É o mesmo Deus operando tudo em todos. Ou seja, essa divisão a qual o ser humano ele cria, né? Cria entre os seres humanos, a Trindade, irmãos, nunca isso vai acontecer. É que haja separação na ação da Trindade. Sempre vai estar ali uns com o outro, ligado, o Pai, Filho e o Espírito Santo. O Pai está no Filho, o Filho está no Espírito Santo, o Espírito Santo está no Pai e no Filho. Glória a Deus. Então, tenha certeza de que não há separação
quanto às pessoas da Trindade. Para concluir, conclusão, a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias dos apóstolos. A missão da igreja de hoje em nada difere da missão do passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito, como diz Romanos capítulo 15 e versículo 19. Para fecharmos a nossa lição, algumas coisas são indispensáveis aqui para nós repetirmos. Os dons espirituais, eles são uma necessidade dos dias de hoje. Não é ter por ter, é uma necessidade que a igreja tem nos dias de hoje. Segundo, os dons espirituais, eles têm funções importantes na igreja de hoje. Eles são importantíssimos para a igreja de hoje. Eles precisam ser atuantes na igreja de hoje. E por fim, os dons espirituais, eles trazem unidade na diversidade. Eles trazem essa ideia de união, de um só propósito, de uma só missão e de uma só tarefa. Portanto, lembre-se, os dons espirituais são para os dias de hoje, nunca cessaram e nunca haverão de cessar até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão Evandro, conclua aí também as suas palavras e por fim nós estaremos orando e encerrando a nossa lição de hoje. Glória a Deus. Queria agradecer aos irmãos que nos acompanharam até o término desta lição. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que você possa, por intermédio desta lição, ser edificado por esta maravilhosa aula a qual nós estamos aqui repassando e aprendendo com vocês também, com os comentários que vocês colocam, que faz nos interagir um com o outro. Então nós só estamos aqui realmente para agradecer a cada um de vocês, não só vocês, mas também aqueles que ainda irão de assistir pelo nosso canal, as nossas páginas que tem no YouTube, para que você possa ser edificado. Lembre-se, vai ficar salvo esta aula para que você, que é professor da Escola Bíblica Dominical, possa estar tirando algumas conclusões para você estar trabalhando na sua igreja. Mas, para encerrar minhas palavras, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, lá em Éfesos capítulo de número 4, versículo de número 11, a qual nós vamos, eu vou estar encerrando minha fala com esses dois versículos. Versículo de número 12 diz o seguinte: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, esses dons que foram compartilhados de Deus para que o corpo de Cristo ele seja aperfeiçoado, que nós possamos, irmãos, estar sempre ligados com o Espírito Santo, para que Deus, por intermédio do Espírito Santo, na pessoa de Cristo, ele nos dê esse dom, ou nós busquemos esses dons, a qual vai ser trabalhado na sua igreja, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para que nós cheguemos a uma finalidade de que o nome de Deus ele seja glorificado. E Paulo continua para encerrar a minha fala dizendo: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulosamente. É por isso que nós batemos na tecla daquela palavrinha que enganchou, mas eu creio que agora vai sair: sensacionalismo. Sensacionismo. Pronto, de novo enganchou. Mas por isso que nós batemos nessa tecla, irmãos, porque existe muitos ventos de doutrina a qual estão deixando muitas pessoas confusas, para que elas não cheguem a essa conclusão de homens perfeitos, de varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Antes de finalizar, o nosso irmão Luzelino Costa, ele até
fez uma pergunta aí que é importante nós respondermos, né? Nosso irmão perguntou aí, quando a pessoa nasce, ele já pode trazer consigo algum dom? E aí, meu irmão Luzelino, é importante nós entendermos a diferença entre dom e talento. Quando nós nascemos, Deus já nos dota, como seres humanos comuns, de talentos. Ou seja, quando eu nasci, eu já nasci com um talento. Você já nasceu com um talento. E esses talentos, eles são desenvolvidos no decorrer do nosso crescimento e podem ser usados para também cooperar na obra de Deus. Já em relação a esses talentos serem dons, há essa diversidade, né? Os dons, eles são presentes, categoricamente dados por Deus para utilização no corpo de Cristo, já depois da nossa conversão. Ou seja, os dons espirituais, eles só são concedidos, isso estou falando de dons espirituais, que é aquela lista de dons que estão ali. Eles só são concedidos a nós quando nós nos convertemos, e só são potencializados em nossas vidas quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Agora, quando você nasce, você já nasce com alguns talentos que é Deus que também dá para você utilizar para a sua própria vida e aí para o decorrer da sua existência. Esses talentos também podem ser usados para agregar e trazer benefícios para a obra de Deus, tá certo? Mas há essa diferença entre o dom e o talento. Quando nós nascemos, recebemos talentos. Quando nós nascemos espiritualmente na conversão, nós recebemos dons. E aí, é sempre bom a gente fazer essa diferenciação, mas é muito importante aí a sua pergunta, tá certo? No mais, nós já queremos aqui agradecer a todos os irmãos. Eu queria concluir essa aula de hoje lembrando que a lição que vem na semana que vem será o fruto do Espírito, o eu crucificado. Irmãos, essa lição vai ser uma bênção para as nossas vidas. Fruto do Espírito, o eu crucificado. Esse será o tema da lição. Possivelmente quinta-feira que vem nós estaremos fazendo aí esta lição, trazendo essa lição. Lembrando que temos o nosso grupo no WhatsApp, existem algumas regras lá, né? Não é muito bagunçado. Lá só são para pessoas receberem conteúdos a respeito da escola bíblica semanal, né? As verdades práticas, as explicações dos textos, né? Os textos áureos, né? Para nossa reflexão, esse grupo tem regras, mas é para quem quiser entrar, é só falar com a gente aí, tá certo? Comentar aí, deixar dizendo que quer entrar, que a gente vai entrar em contato com você para você entrar nesse grupo. E também nós temos o nosso canal no YouTube. Essa aula vai ser editada, cortaremos aí os probleminhas de áudio, as dificuldades que nós temos no decorrer da aula, né? As falhas aí, aqui e acolá aparece, e editaremos e colocamos lá no nosso canal no YouTube. Então, para me finalizar essa aula de hoje, meu irmão Evandro e nossos irmãos que ainda estão conosco, né? O horário já passou, né? Mas eu não poderia deixar de terminar com esse texto. E o texto é 1 Coríntios, capítulo de número 13. Recebemos dons, muitos talentos, né? Como perguntou aí o nosso irmão Luzelino, né? E eu não poderia deixar de ler esse texto que é indispensável quando se fala de dons. Nós sabemos que a gente tem todos esses dons à nossa disposição. Todos eles estão aí para sermos usados na obra de Deus. Mas nós não podemos esquecer do que Paulo diz. Em relação a todos os dons, Paulo começa 1 Coríntios capítulo 13 dizendo o seguinte: e eu passo a mostrar a vocês um caminho mais excelente. Existe um caminho mais excelente do que todos esses dons. E que todo cristão precisa buscar, e que nós falaremos disso lá no fruto do Espírito. Ainda que eu falasse
a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Se Deus deu dons a você, concedeu talentos para a sua vida, lembre-se, acima de tudo isso, é preciso estar o amor. Faça tudo com amor. O amor é a base da utilização sadia dos dons espirituais. Sem amor, não adianta ter dom. Ainda que você fale todas as línguas, profetize, interprete, tenha fé, se não tiver amor, diante de Deus isso é inaproveitável. Isso não serve para nada. Portanto, desenvolva dons espirituais, mas ame como Cristo quer que venhamos a amar. Que Deus em Cristo abençoe a todos os nossos irmãos. A paz do Senhor para todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém? Grande abraço a todos. Paz do Senhor para todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Paz do Senhor. Paz do Senhor.